Pedras Altas, 27 de março de 1937. Estimado Horaci, continuamos sem notícias daí. Estou hoje de viagem a Porto Alegre, esperando voltar em prazo de uma semana. Esta é só para dizer Eu estou num momento muito feliz, recebida por uma família que eu estou honrada, e é uma família que tem uma história muito próxima a Itaiaçu, a Pedras Altas, a Assis Brasil, e como eles disseram, eles vêm falar sobre uma relação de pessoas, sobre uma admiração a uma outra pessoa e uma experiência familiar e memórias que realmente eles guardam com muito carinho. Deixa eu apresentar essa família para vocês. Seu César, seu Fernando, Maria da Graça, seu Mauro. E eles vão falar um pouquinho sobre o quê? Sobre a Assis Brasil, é verdade. E sobre essa família que esteve sempre junto com essa pessoa tão influente, tão querida e tão admirada, né, por todos. Eu quero falar um pouquinho agora, dar um agradecimento especial a todos vocês por me receberem aqui em casa, né? E por terem me passado esses documentos. Através desses documentos que são raridade, que são relíquias, é que eu cheguei até eles, né? E eles me enviaram isso aqui com uma confiança enorme, porque quando eu recebi eu cheguei a dar um calafrio, assim, meu Deus, a minha responsabilidade de estar com esse tesouro em mãos. Isso aqui são cartas. Cartas escritas por Assis Brasil. Mas quem vai contar mais essa história, olha só, cartas originais, escritas por Assis Brasil. E quem vai contar mais sobre essa história são eles. Quero começar perguntando para o seu Mauro. Seu Mauro, quem foi e quem é Assis Brasil? Como ele entrou na vida de vocês? Tudo bem, seu Mauro? Bem, é um prazer falar sobre isso. Mas é assim, ó. A figura política, líder político, já é fartamente conhecida e reconhecida, né? Como tu disseste, nós vamos falar de uma relação de pessoas. Então, numa linha temporal, houve a Revolução de 1923 e em 1924 o Assis Brasil se exilou no Uruguai com a família na localidade de Melo. E lá conheceu o meu pai, que veio trabalhar com ele, e um outro irmão, o tio Nicolás, que também trabalharam lá. Em 1930, ele retornou ao Rio Grande do Sul, retornou para Pedras Altas e trouxe com ele o meu pai, o nosso pai, né? Ali eles, por todos os indicadores, inclusive porque está materializado, escrito nessas cartas e pelo depoimento das pessoas, havia uma relação muito próxima dele com a família, a ponto do pessoal entender que a família do Assis Brasil considerava o Horaci como parte da família. Um episódio interessante é que, enquanto ele esteve em Pedras Altas por um tempo, uma das filhas dele, provavelmente a menina Lídia, como eles chamavam, né, junto com a Dolores, fizeram um tempo de professoras e ensinaram o nosso pai a escrever em português, que depois nós iríamos entender, estão aí, eles se comunicavam por carta. Ele escrevia para o nosso pai informava também. Então esse era imagino que tenha sido o objetivo. Daí, vamos dizer, estamos aí nessa época de 1930, ele veio trabalhar em Alegrete com o irmão do Dr. Assis Brasil, e depois o Dr. Assis trouxe ele para o Itaiaçu, aqui em Uruguaiana. Nós temos os registros das cartas, tá, mais antigas, que é
de 1934, às vezes com uma dificuldade de ler, quem sabe 1933, ele já estava aí no Itaiaçu, né? E as datas das cartas foram até 1938, sendo que a carta que eu tenho, a última escrita por ele, foi em novembro de 1938, ele faleceu em 1º de dezembro de 1938. Né? Quarta-feira, 1º de outubro de 1936. Granja de Pedras Altas. Estimado Horaci, esta manhã recebemos a tua carta de 29. Como tudo já está por aí, alcance ali o Francisco, mando te lembrar que, no tempo de pôr os touros com as vacas, recomendo que eles agora criem os terneiros. O Guilherme deve ficar com as mesmas que já tinha, tirando-se todas as filhas dele, para ficarem à parte com outros novilhos, sem touro. As outras vacas devem ser divididas em pontas, iguais, pelos outros touros novos que foram de livramento. Se for preciso, um serviço e o Gonçalo andar, comunica-me por carta, dizendo também em que potreiros foram postos os grupos, cavalos e vacas. Recebe um braço, Francisco Assis Brasil. O que eu posso contar assim de lá de Pedras Altas que eu sei, estes jovens aqui também terão o que contar, é que lá a propriedade Pedras Altas era administrada pelo Dr. Assis e pelas filhas do Dr. Assis. Ao que se sabe, os filhos não trabalhavam lá, não viviam lá. Não é? Também, que se sabe, até para dar uma pincelada na figura humana que ele era, as filhas trabalhavam com lã, com tecidos de lã, para dar, em determinado momento, numa determinada data, para uma escola que tinha na vila ali, que hoje eu acho que é o município emancipado Pedras Altas ali, mas tinha uma vila próxima ao castelo. Também a família oferecia a esses alunos dessa escola um momento de piquenique no castelo, né? Que imagino que significasse um momento importante e maravilhoso, né, para essas crianças daquela época. Falar um pouquinho aqui agora com o seu César. Seu César, me conta um pouquinho dessa história. Vocês já eram nascidos, o senhor me contou que muitos nasceram ali por Itaiaçu, no caso, né, nessa época de Itaiaçu. Teve uma irmã também que nasceu em Itaiaçu, né, dentro ali do castelo, dentro do forte ali. Sim. No Itaiaçu, aonde chamavam a cabanha, Itaiaçu, que foi para onde o Dr. Assis Brasil trouxe os cavalos, onde veio meu pai cuidar para fazer isso aí. Nós todos nascemos no Itaiaçu. Todos nasceram no Itaiaçu. Todos nascemos naquela casa ali. O meu irmão mais velho nasceu na casa. Não teve tempo de trazerem a minha mãe para ela nascer em Uruguaiana, ele nasceu lá. Todos se criaram em Itaiaçu? E todos nos criamos no Itaiaçu. Moravam tudo lá? Morávamos todos lá. Tinha na torre da casa um colégio que a minha prima, a mais velha de todos eles, que era filha do tio Nicolás, era professora. Nós estudamos, eu saí do Itaiaçu para o Plano Alto alfabetizado. E como era aquele tempo, né? O trem estava praticamente no pátio de Itaiaçu ali, Sim, né? sim. O trem era uma referência em comunicação, em transporte, era o que movia a redondeza e as estâncias ali. Sim, o trem era tudo que tinha. Naquela época era o trem. Tanto o trem de carga como o trem de passageiros. Tá? Tinha, inclusive,
eles deixavam um vagão lá que morava um funcionário da aviação férrea para concertos de trilho, de dormentes, coisas assim. Essa pessoa morava nesse vagão, naquela parada ali. Ali ele fazia tudo e até para a própria estância mesmo ele se socorria de alguma coisa, ferramenta e coisa assim para ajudar lá. O trem era o que nós tínhamos para tudo, para trazer mercadorias, para levar gente. Nesse trem vinham e iam do Itaiaçu para o Rio de Janeiro os cavalos que o doutor Assis tinha aqui. Então os cavalos vinham e iam de trem. E sobre essa questão, né, que ele estava no Uruguai, depois ele veio em Pedras Altas e depois Alegrete, foi isso, nessa Sim. ordem? A ordem era essa aí, ó, pelo que eu sei e contado por outros que eu ficava ouvindo, ele conheceu meu pai na estância que o Mauro falou. E o irmão mais velho deles, o tio Arides, era o capataz do doutor Assis lá. Aí o meu pai foi trabalhar nessa estância lá e ficou como uma pessoa encarregada dele, que trazia e levava cartas, bilhetes, notícias para a família e politicamente também para o Brasil. Era o meu pai que fazia esse trecho aí. Depois, quando vocês resolveram fazer isso aí, porque os filhos do doutor Assis moravam em Alegrete. O seu Joaquim morava na estância Ibirapuitã, que também tinha um formato de um castelo. E o seu Francisco, que era o mais velho deles, morava na estância Aguaçu-Boi, aqui perto do município de Uruguaiana. Eles estavam aí. O meu pai morava com o seu Joaquim lá, porque eram muito amigos. Era uma fraternidade. Assim. Quando aconteceu esses cavalos que o exército pediu, o meu pai veio para o Itaiaçu. Essa foto é No Ijiquiquá? no Ijiquiquá. No Ijiquiquá, o Tasso mora Tá, lá. e esse texto, né, a sua esposa escreveu? Escreveu. Ela fez para todos, né? Ela fez uma. Fez pra Ela todos. fez no Natal. Quantos anos Os fazia irmãos isso? no Natal. Não sei quem ali, sabe? Aí deve dizer a data. Sim, 20 anos tem essa poesia. E, então esse lugar era muito importante para ela, era isso? Sim, para nós. Eu Pra todos namorei vocês. nesse terraço. Ela tem terraço aí em cima, eu namorava nesse terraço. E eu quero que me contem, assim, até quando vocês permaneceram lá, né? Com o seu Araci, como é que foi? Datas, eu não me lembro assim, mas seria Sim. 51, Foi 51 que saiu. acho que foi em 51. saímos foi de lá. 51. Ah, então vocês ficaram além, depois, né? O Assis faleceu em 39, é isso, né? 38. 38, e vocês ficaram, então, além, né? E eu queria lhe perguntar, seu César, qual é a recordação, quando a gente fala em Assis Brasil para o senhor, a gente fala em quem? Era o ídolo do meu pai. O senhor se emociona, era uma relação muito forte, né? Porque tinha. Eu me emociono também, enquanto gente. A gente se emociona junto. Eu também. Mas enquanto o Tasso toma o fôlego ali, tinha realmente uma relação forte. Eu não me lembro dele, nunca vi ele. Parece que nesse período que o pai esteve lá, ele foi uma vez lá. Tá? E então, mas tem coisas assim que são, de certa forma, marcantes, né? Ele era uma pessoa diferenciada pelas atitudes. Nosso pai
nos passou isso, a mãe também, a forma de tratamento se distinguia em quase tudo que fazia, né? Nas relações pessoais também. As cartas, por exemplo, ele começava as cartas escrevendo estimado Araci, né? Junto com as cartas vinham, às vezes, bilhetes dessas filhas dele para o meu pai. Já era uma conversa mais banal, assim, né? Mas tinham bilhetes com palavras carinhosas, assim, que tinha uma bela relação. Outra coisa que tinha que nos contaram, eu digo, isso é uma história, uma memória falada, né? Que a gente ouviu contar. Por exemplo, o caso dos jornais. Os jornais vinham pelo trem, né? Para ir para o meu pai. Parava ali naquela estação Itaiaçu. O que distinguia a questão do jornal é que ele, Dr. Assis, assinava o jornal para que fosse entregue para o nosso pai lá no Itaiaçu. Era uma relação de muito carinho mesmo, né? De muita fidelidade também entre ambos, né? De muito respeito, muita reciprocidade. Isso a gente admira muito, né? Ainda mais uma pessoa tão importante, né? Uma figura da nossa política, da nossa agricultura, né? Não só conhecida no Brasil, mas como mundialmente pela trajetória dele. A gente fica, eu imagino quanto vocês se sintam honrados por ter seu Araci, o pai de vocês, como uma das pessoas de confiança, e quanta honra também, né? E quanta responsabilidade carregava o seu Araci por estar próximo a Assis Brasil, né? Então é uma relação de pessoas que nós estamos falando aqui realmente, e de uma família. Recuperado? E passava os exemplos do Dr. Assis para Brasília, que ele tinha, ele passava para nós. Claro. Um exemplo que ele dizia, o Dr. Assis Brasil dizia isso, fazia assim. Esse nós tínhamos em casa. Quando o seu Araci deixou vocês? No caso, quando ele partiu? Ah, mas a memória me ajuda. 1976. 74? Tinha 76 anos. Ele tinha 76 anos. Isso, tá. E agora, seu Fernando, através do seu Fernando que eu cheguei nessas cartas, né? Eu me considerei uma privilegiada de ter essas cartas em mãos. O que o senhor me fala dessas cartas, né? Uma pergunta que eu também fiz ao senhor, né? Como que essas cartas se manteram vivas, intactas até hoje, né? Pois é, Renata, é uma coisa assim, ó, que foram guardadas pelos nossos pais, pela minha mãe, para um exemplo de vida. É um exemplo de vida, né? Então, eu, como vou te dizer, uma regra, mais ou menos, para você seguir. Se tu conseguiu ler as cartas, tu vê essa aproximação, como falou o Mauro, é o lado de família, o lado de amizade, não é? E muita coisa, pelas cartas, a gente sente. E o nosso pai passou coisas que ele aprendeu com o Dr. Brasil, com o Dr. Assis Brasil, que ele nos passou, e o meu pai era uma pessoa criativa, como foi o Dr. Brasil. Ele passou muito e nos passou. Por exemplo, ali tem um parafuso, mas se tu trocar ele de lado, ele vai melhorar. Eu tenho uma outra coisa que está dando um problema, vou pensar uma coisa que é melhor. Sempre tinha um passo na frente. Então, o que ele representa para o senhor hoje, Ele representa todo aquele exemplo que a gente recebeu, né? Representou um líder, que foi um amigo, né? Que a gente tivemos a sorte, a felicidade,
de conviver com ele nos ensinando e nos passando esse ensinamento do Dr. Assis. E essas cartas foram guardadas por ele, talvez, e depois pela minha mãe, que nos passou essas cartas. O Mauro tem alguma, eu fiquei com a maioria, porque... E tinha outras coisas dele, né? Aquilo que a gente falou, que foram dadas ao museu aí, né? E deve estar aí. E essa foto da casa lá, que foi a casa que ele fez, onde o Tasso mora, é uma homenagem que ele presta. O senhor se Dr. emociona Assis. porque não tem como não se emocionar, né? Porque ele era uma pessoa, como o Tasso falou, muito reservado. Alguma coisa para te ensinar ou para te chamar a atenção, ele citava o Dr. Brasil, o Dr. Assis, mas nunca ele disse o Dr. Assis era isto, era maragato, era chimango, era isto. Contava algumas histórias assim, quando às vezes, em casos de exceção, como ele disse que várias vezes, principalmente nas épocas da Revolução, onde começou a relação e a amizade deles, ele era, vamos dizer, desses vaquianos de fronteira. Então ele passava e passou tanto o Dr. Assis Brasil, ele nos contou uma vez que conheceu o Dr. Batista Luzardo numa imigração dessas que ele levou, por intermédio do Dr. Brasil para o Uruguai, na época da Revolução, né? Eram coisas assim, que foram, como disse, se afinando na coisa e se criou essa amizade muito grande, né? E ali a gente, pena que ele não ficou mais tempo vivendo ali, no Itajaí. Vocês ficaram até quando? Até 51. Até 51. Foi quando ele saiu de lá. Ele tinha, ali era uma estância grande, não era tão pequena, e criavam os cavalos para o exército. Depois foi, talvez, terminado esse contrato, e ele ficou criando para o grupo Peixoto de Castro. Ele criava os cavalos de corrida e mandava para lá. Certo. Aí ele teve mais outros tantos anos, que desde 38, 39, quando faleceu o Dr. Assis, a criação de cavalos ficou os cavalos de corrida. Já não era mais o contrato com o exército, né? Ele vendia os cavalos, não, criava para esse grupo Peixoto de Castro, que era um carreirista e coisa, pelo Rio, corriam carreiras, sei lá. E quando ele saiu de lá, já eram os anos do Peixoto de Castro, né? Essas cartas aqui, pelo pouco que eu vi, porque, olha, é um desafio entender, né, essa escrita. Eram escritas, aqui tem umas, inclusive, ó, a Prezado Araci, né, essa aqui vem da Granja de Pedras Altas, papel timbrado, 15 de outubro de 36, essa aqui já era escrita à máquina, mas tinha aqui algumas observações. Algumas que eram já escritas à máquina. E outras, olha que interessante, outras eram a punho mesmo, assinatura sempre igual, né? Exato. Elas vinham ordens, era isso? Pedidos, né? Informações. A comunicação toda era intermédio de cartas. Ou era pelo trem, ou alguém que ia ou vinha, pessoas conhecidas que traziam as cartas, né? Olha aqui a assinatura tem algumas dele. Que ele avisa, mandei pelo fulano a carta. Isso. Mandei não sei por quem. Tudo era questão de administração, né? Tem notas, inclusive, notas de compras, né? De produtos para o gado. E coisas assim, vou tal dia, ou não sei o que, eu vou mandar não sei quantos carneiros, era o ideal que ele criava, né? E o gado Jersey, aqui que ele tinha Devon. Então sempre quando o transporte todo era no trem, o trem tinha um desvio onde vinham os vagões, como o Tato falou, e toda a forragem para os cavalos vinha no trem. Tudo vinha, e depois ali era descarregado por carroça, levado lá para a estância, e tal dia o trem voltava, pegava o vagão e ia embora, né? São Pedro Velho,
27 de março de 1937. Caríssimo Araci, continuo sem notícias tuas. Estou hoje em viagem para Porto Alegre, esperando voltar em prazo de uma semana. Escrevo-te só para dizer que da amostra que enviei ao carneiro do Dr. Maltzi Bey, como ele ficou de mandar uma fêmea que vinha de Inhase, acho, deve nascer dos que existem aí. Se de boa qualidade e bom estilo de lã, carneiros com a finura e a feminilidade ideal. É o princípio. A seleção já vai adiantada. E os lobos dos caracus do Sr. Protásio? Recorda-te sempre do amigo Assis Brasil. E hoje, né, Dona Maria da Graça, como é que a senhora percebe tudo isso, assim, né? A influência de Assis Brasil na família de vocês. A senhora era a caçula. Então, de repente, não presenciou tantos acontecimentos, eu não né? presenciei tanto, mas agora eu fiquei pensando quando vocês começaram a falar, era um significado muito grande, porque eu conheci São Gabriel, uma neta dele, porque ela quis me conhecer. Eu fui passear na casa de uma amiga em São Gabriel e ela exigiu que eu fosse lá na casa conhecê-la, porque eu era filha do Araci, né? Então, o meu pai tinha uma grande amizade e passou para a família, porque era uma neta, era uma senhora já, e uma vez também eles vieram, o pai já estava meio acamado e veio uma das netas visitar, que a gente até nem falou com o pai, né? Porque o pai ia ser muito emotivo, ia ficar, então eu acho que ela só falou com a mãe ali, quando eu morava no Dr. Maio. Né? Que recordação, assim, que vocês têm de Itaiaçu exatamente, assim? Porque hoje a gente vai lá e se encanta com a estrutura, né? Era a casa de vocês, era o pátio de vocês, né? Era o lugar que abraçava a família de vocês, né? Estou menor, depois vocês contam. Ah, então sei fala. menos coisa. Eu saí de lá, tinha mais ou menos 6 anos. É por aí, né? Me lembro de tudo. Lembra de tudo? Do serviço, do que era permitido fazer, a gurizada fazer, O que a gurizada podia fazer? né? E o que não podia. E o que não podia? Porque era uma propriedade grande, tinha bastante gente trabalhando, tinha cabanha de cavalo, enfim, entende? Tinha máquinas, né? Tinha máquinas que enfardavam feno, por exemplo, essas coisas. O pai funcionava com isso lá. Então tinha que ter um cuidado com a gurizada. Mas eu me lembro bem, me lembro da cabanha, me lembro da casa do tio Nicolás, que vale a pena até contar um pouquinho da história desse tio, que morava lá, tem irmão do meu pai, dos buracos que tinham no portão ou na parede da cabanha, viste? Que nós íamos espiar escondido a monta dos cavalos lá. Existe? Porque era proibido, então a gente fugia disso. Eu me lembro, entende? 6 anos com a memória infantil é espetacular, é né? espetacular. Me lembro da casa, me lembro do meu pai sentado numa cadeira de madeira, assim, cadeirão, né? Lendo o jornal e a gurizada de farra na volta, assim, dentro da sala, e a mãe preocupada, ele não dava bola, ficava lendo, entende? A mãe, com o cuidado conosco, enfim, a proximidade que tinha isso o Tasso e o Fernando, que são mais velhos, né? Que podem se lembrar, tinha as baias ao lado do quarto da casa, né? Onde eles dormiam, né? Para poder assistir os cavalos, momento assim, por exemplo, égua parindo. Os cavalos reprodutores no mimoso
dormiam dentro do galpão, junto praticamente com os peões, com o pessoal. Porque nós andamos lá, mas a casa que nós moramos, nós não conseguimos entrar, estava fechado. Faz um ano, eu acho que nós andamos lá, né? Num domingo, estava fechado, não tinha só nessa casa que a gente chamava o Sobradinho, que é o Castelinho, que é onde morava o tio, é que mora o proprietário lá, que é acima da escodelarias ali, da cabanha, sim, né? Sim. Mas a gente não teve lá, inclusive ele estava com visita, fomos muito bem atendidos pelo caseiro, alguém que nós demos uma boa volta, a gente andou por lá e nós lembramos disso. Tinha a cozinha dos empregados, tinha as duas baias, duas ou três, duas eu me lembro de certeza. Depois eu acho que era uma garagem, tinha uma saída, que a gente saía entre as duas construções, e a gente tomou, e saía para o pátio, pelo fundo, para ir na cozinha, onde o caseiro, no caso, trazia refeições para o pessoal. Ele amava muito os animais, eu acho, né? Ele tinha uma ele afeição, além de uma muito. admiração e uma vontade de trabalhar com os animais, eu acho que ele gostava muito, né? Ele gostava muito, e o que dá para ver, e que o pai também comentava, que ele queria provar, mostrar para o Brasil, para o mundo, que os animais podiam ter uma boa relação com os humanos, como hoje estão tentando, né? E tem ainda, mas tudo isso, com a criação, como ele tinha do gado Jersey, vinha lá no castelo, tinha leitaria, tinha a fábrica de manteiga, não sei o que mais, tudo era assim, ele sempre procurava uma maneira de ir padronizando, melhorando as coisas para... Pois é, eu fiquei sabendo, inclusive, que o nome dele, na verdade, né, esse é Francisco Assis Brasil, é porque, na verdade, o Assis vem de São Francisco de Assis, né? Então, é porque foi essa escolha, eu não sei, da família, ou não sei, que batizou ele como Francisco Assis Brasil pela questão do santo. Eu achei isso muito bonito, então já vem no DNA esse amor pelos animais, né? Vem no sangue já, vem no nome, né? Que interessante. E eu lembrei agora, dentro disso aí do que o Fernando falou, dessa preocupação que ele tinha, essa relação que tinha com os animais, inclusive com os silvestres. Porque ele não deixava, lá tinha no mato do Toropácio, ali no Lagoão, bastante capincho. Naquela época só tinha capincho nos matos, não é como agora que tem capincho por todo o município. Tinha lá. Então, pela proximidade com a linha férrea, enfim, que era uma passagem de pessoas, provavelmente por isso o pessoal entrava lá para caçar capincho. O meu pai ouvia os tiros e ia lá. Botou os caras correndo lá. Às vezes saía até de madrugada, né? Durante a noite, porque tinha esse, imagino que até orientado pelo doutor Assis com esse sentido de preservação das coisas. E uma outra passagem que eu lembro do meu pai, eu sou guri, mas me lembro, ele saía a cavalo, vocês devem se lembrar mais do que eu, que sou mais velho, a cavalo levava alguma coisa, ou um pedaço de bolacha, uma coisa no bolso assim, e eu me lembro nas tocas eu não me lembro se era de surro ou de coruja. Ele passava a cavalo e atirava assim, ó, ia embora. Ah, que legal. Tá. E aí seguia, os filhotes iam comer. Coruja. Era coruja? Pois é. Então, eu me lembro, depois, quando os animais provavelmente sentiam o passo do casco do cavalo no chão, antes da gente chegar lá perto da toca, eles já estavam botando a cabeça para fora esperando alguma coisa que iam atirar para ele, né? Mas então, que bacana. Eu não sei se vocês têm mais alguma curiosidade para me contar a respeito, né? Eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando, porque também me tornei uma admiradora
dessa figura tão importante, né? Dessa personalidade. Tem mais alguma coisa que vocês querem me contar, que eu não perguntei? Eu quero fazer uma referência que é Por importante. favor. Sobre esse tio Nicolás, Ah, sim. irmão dele, Sim. que veio para o Itaiaçu depois que o meu pai estava lá. Trabalhou lá, morou na casa que hoje é a casa da família proprietária lá. Sim, Claro seu que José deve ter sido, Chaves Barcelos. enfim, Aham. mas aquela edificação foi feita assim, daquela maneira. Provavelmente, eu não fui lá agora, deve estar ampliada, né? Uhum. E aí, nessa convivência nossa com a família desse tio Nicolás, nós mantivemos com as primas uma relação muito próxima até hoje, né? Ele foi para lá em 1945, o tio Nicolás, e saiu de lá na época, 51, quando o meu pai saiu também, né? Certo. Importante essas lembranças. Uma coisa que eu quero lembrar aqui. Uhum. Nós somos produtos de um casamento do meu pai com a dona Elíbia de Melo Aimone, filha da dona Gasparina e do José Francisco, que são nossos avós, né? Vizinhos próximos ali, na zona do Toropaço, jamais para o lado do Plano Alto. Casaram em 1941, né? Aqui está o produto, né? Muito Nos bem, falta olha aí, ó. nos falta um irmão mais velho, Capricharam. o José Francisco faleceu Certo. precocemente. Eu acho que é isso, então. O que o seu Fernando tem ali? Eu tenho aqui um folheto do eucalipto roca, que foi uma das árvores que ele trouxe para cá, Olha para o aí. Brasil. Isso aqui, ó. Eu sei que ele trouxe várias espécies de eucaliptos, né? E este aqui é um que ele considerava principalmente para lenha, que era um dos melhores eucaliptos. Sim, o senhor Pra tem mais lenha e mais é esse recordações ainda, né? Ainda tem isso aqui, ó. Tem aqui, ó, que ficou para lá, podia ter mandado. Isto aqui foi quando ele faleceu. Repercutiu Todo dolorosamente que em todo o repercutiu, país o falecimento exatamente. do Dr. Assis Brasil. Aí aqui tem todo, como é que eu vou te dizer, o programa, como diz, esse movimento do falecimento dele, né? Que trouxeram ele de São Gabriel, dali de Pelotas, São Gabriel, Pelotas, para enterrar lá onde tem. Não sei se ainda está lá, mas na época, há uns anos atrás, ainda estava lá, né? O sepultamento, ele ainda estava lá no castelo, ele e a dona Lídia. Sim, eles estão lá. Não Ao sei se fundo, ainda ao são. fundo, ao fundo, No quando eu fundo visitei de lá, coisa, ao minha fundo do mãe- castelo tem um corredor de eucaliptos que representa, cada eucalipto Exatamente. representa um estado do Brasil e cada eucalipto tem uma espécie diferente. Isso aí a gente vê em Pedras Altas, que é o caminho que trilha até onde eles estão descansando, inclusive a todas a família, as filhas, e inclusive tem um funcionário também da estância que está junto com a família porque era muito próximo e pediu para ficar junto nesse momento, assim. Aí nessas cartas, não sei se você chegou a ler, tem uma que ele, assim, vê como se comunicavam coisas que nada a ver com uma administração de uma estância, de um empregado desse antigo, porque tem uns que falavam até no velho, estavam mexendo num poço, trocando uma bomba e ele caiu, se machucou. Aí eles mandam contar para o fulano, aconteceu isso, teve um acidentado, não sei quanto tempo, esteve no hospital, quase morreu. Mas agora já melhorou. Demorava tanto para vir as cartas que, por sorte, já estavam melhorando os doentes, né? Sim. Isso tem aí. Tem uma outra carta dele, do Rio de Janeiro. Nossa, aí já era um problema, já era uma questão política, né? Ele conta, né? Tem até o timbre de um hotel nessa carta. Que a carta que ele estava lá, Sim, que tem. estava nesse hotel,
Eu acho que ele conta, ainda manda dizer para o meu pai, mas tu acredita ou tu adivinha uma coisa, que o Borges estava no mesmo hotel que ele. Imagina, isso que era um menino. Eu vi esse hotel, eu vi essa carta essa aqui. carta que tem, acho que o timbre de um hotel no Tem Rio. o timbre de um hotel do Rio de Janeiro, aqui eu vi, diz, aqui ó, Rio de Janeiro, Hotel Flamengo. Pois é. Rua Luiz Lima, número 30. Ó, Rio de Janeiro, 7/7/35, não sei, acho que é 35. Deve ser. Ó, aqui que conta, ó, aqui que diz ali. Eu não sei bem o que diz, mas diz Araci. Meu amigo, eu acho. Não é empresário ainda, meu amigo Araci, uma coisa assim. Aí conta aqui. Como disse o Aparício Silva Filho, isso é o tema do Tasso, mas ele escreveu uma frase, Aparício Silva Filho, por isso estamos aqui, por isso chegamos até aqui, homens e mulheres. E lembrando do Dr. Assis, lá no tempo do Dr. Assis, me atrevo a dizer o seguinte, aqueles tempos sim, aqueles tempos. Eu fico muito honrada, mais uma vez repito, muito feliz de vocês puderem estar com vocês, né, nesse momento. E desejo muita saúde a todos, muitas alegrias e que essas memórias nunca morram. E que vocês possam passar esses ensinamentos, esse carinho que veio de Assis Brasil, que veio do seu Araci, as próximas e próximas gerações, né? Porque aqui nós estamos contando nossas histórias, é uma sequência de Itaiaçu, né, que nós temos com o intuito de contar para preservar, né, para que a história não morra e que a gente possa seguir assim sempre juntos.